Mulheres são seres de luz, força, sensibilidade e amor infinito. Mães, filhas, irmãs, netas, avós, todas providas de um calor afetivo e uma alma única, tendo muitas das vezes Maria como a maior e melhor referência de mulher. Mesmo com toda a sua força, muitas vezes as mulheres se deparam com algumas situações na sua vida que machucam lá no fundo do seu coração. E é por isso que a fé mais do que nunca deve ser um apoio para que a gente consiga ultrapassar todas essas dificuldades. E é por isso que nós vamos apresentar a história de 3 mulheres de muita força que se apoiaram no amor de Deus e no amor de Nossa Senhora para ultrapassar todas essas dificuldades. A minha mãe, ela sempre nos ensinava, né? Que Deus existe, que Nossa Senhora é a mãe de Deus e nossa mãe. Ensinou a gente a rezar desde pequena, as primeiras orações, Ave Maria, que nem eu te disse. Mandar beijinho pra mãezinha do céu. E esse apego, essa proximidade com Nossa Senhora, sabe? De falar assim, não, minha mãe falava da fé e eu tenho que ter fé. Porque a gente, na primeira gestação, a gente fica assim, né? Meu Deus! E eu, 21 anos. Aí, tá. Aí depois que eu descobri, eu sempre queria Isabela. Só Isabela. Sempre queria Isabela. Quando eu tiver crescer, 21 anos, quando eu crescer e tiver uma filha, eu vou colocar o nome dela de Isabela. Tá. Aí com 4 meses eu fiz a primeira ultrassom. E deu pra saber o sexo, e era uma menina. Essa menininha aqui. Aí eu falei, ai que bom, né, ver a Isabela. Agora, Isabela, pronto. Aí depois disso eu comecei, todo dia eu colocava a mão sobre a minha barriga e falava. Eu pensei, Nossa Senhora, mas que Nossa Senhora que é mais próxima de mim? Porque tem Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, um monte, né, de títulos de Maria. Aí veio Nossa Senhora Aparecida, né, tá tão pertinho aqui. É para ela que eu vou pedir, para ela abençoar, para ela conduzir, né, gestar essa criança comigo. Aí eu falei, tá. Aí eu rezava, colocava a mão sobre a minha barriga e rezava a Ave Maria. Todo santo dia eu fazia isso, eu consagrava ela na barriga. Na última ultrassom, a gente ia no consultório do doutor e lá tinha um aparelho de ultrassom. Vamos, normal. Ele fez a ultrassom, só que quando a gente se torna mãe, a gente fica tão sensível aos sinais, aos detalhes, né? A gente fica. Aí eu reparei que ele estava passando muito o aparelho num determinado lugar, sabe? Eu vi que ele estava ali meio assim, e eu vi que o rosto dele mudou. Tipo assim, ficou meio de preocupação. Tá, mas ele não falou um A, mas eu percebi o rosto dele. Ela estava com o cordão umbilical todo enrolado nela. Aqui, tava com uma volta embaixo do bracinho e dava outra aqui. Nessa ultrassom que o médico, né, ficou investigando, eu falei, mãe do céu, me ajuda, né? Eu rezei pra senhora esses meses e o nome dela ia ser só Isabela. Mas aí foi nessa ultrassom que eu decidi pôr Maria. Por causa de Nossa Senhora Aparecida. E agora, Nossa Senhora é a nossa melhor amiga, mãe, companheira. Eu amo Nossa Senhora Aparecida. Você ama Nossa Senhora Aparecida? Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. A fé é para ser vivida, não é para ser explicada. E quando a gente fica sem paz, a gente não tem força nem para rezar. É só as lágrimas mesmo que rezam por nós. Quando assim é o desespero, né?
Mas para essas pessoas que se sentem desamparadas, para que elas... Deus vai dar, eu tenho certeza que vai, a força necessária para elas se reerguerem nesse momento que eles se acham que estão abandonados, talvez, né? Muitos acham que perdem a fé. Não é perder a fé, é que o desespero às vezes toma conta da gente. Mas a fé está no nosso coração e basta a gente parar, respirar e... Não, eu sei que tem alguém que olhe por mim. A minha fé, para mim, hoje, eu considero como minha sustentação, né? Passei por muitas coisas, perda da minha mãe, situação financeira difícil, enfim, muitas coisas que não é fácil. Tomar conta de uma família inteira, tenho meu pai para ajudar a cuidar e tudo mais. E a única coisa que segura a gente é a nossa fé. Eu fui ter minha primeira experiência com a minha fé mesmo quando eu estava na faculdade. E lá eu me deparei com uma dificuldade muito grande, que foi com uma matéria, a matéria de psicologia, onde eu não conseguia tirar a nota adequada, eu estava prestes a reprovar de ano. E então eu, muito desesperada, uma amiga minha me ofereceu um santinho expedito. Ele até estava todo rasgadinho, bem velhinho, e ela falou para eu rezar para ele que ele era das causas urgentes. E então comecei a orar toda semana, todos os dias eu rezava a oração de Santo Expedito e continuei orando. Até que chegou o dia que eu fui fazer a apresentação de trabalho, que para mim era muito difícil apresentar um trabalho diante de um público, mas eu tinha que ir. E então, naquele dia, eu coloquei uma saia jeans e coloquei o meu santinho dentro do bolso. Quando eu cheguei em casa, eu fui pegar o santinho para agradecer por conseguir passar por aquela situação, que era diante de um público. E aí, o santinho não estava mais na minha saia. Então, eu procurei outro, porque eu achei que eu tinha guardado em algum lugar. Achei um outro novinho, continuei orando com ele. E no dia que eu fui fazer a prova, para ver se eu ia conseguir passar de ano ou não, eu coloquei uma calça jeans que há muito tempo eu não usava e coloquei o santinho dentro do bolso e fui fazer a prova. Eu cheguei em casa para eu poder agradecer a Santo Expedito e assim cumprir com a minha promessa. Quando eu cheguei, tirei aquele santinho novo e eu fui olhar, estava grudado o santinho que eu tinha perdido, tinha desaparecido, ele estava colado junto desse outro santinho numa calça que eu não usava há muito tempo. Então ele não estava amassado, não estava nada, ele estava colado junto com esse santinho. E eu consegui atingir essa graça orando todo santo dia, com a fé que eu jamais pensei que eu tinha, né? E ali foi meu primeiro contato com a minha fé mesmo. Acredito cegamente em Nossa Senhora, porque sem ela a gente não é nada. Eu falo que ela é a minha intercessora, a minha guia. Eu passava por uma situação financeira muito difícil, era muito difícil mesmo, a gente prestes a sair do prédio, do apartamento que a gente morava, tudo. Eu havia perdido a minha mãe fazia pouco tempo, então eu perdi um chão, perdi o sentido da minha vida até então. Meu esposo estava diante da situação financeira difícil, meu esposo começou a frequentar outra igreja, aquilo também me deixou muito instável, eu meio que perdi meu chão. Então eu me deparei numa situação muito difícil, meio que um fundo do poço, e eu saía para trabalhar, para fazer os meus atendimentos, eu ia a pé, então no caminho eu ia rezando todos os dias, só que teve um dia especial que eu simplesmente estava muito nervosa, muito tensa, angustiada, meu coração estava desesperado e eu não sabia o que fazer, porque a gente naquela situação financeira, eu meio que em depressão, meu esposo indo para outra igreja, a gente não tinha um chão. Eu comecei a orar de uma maneira que eu nunca orava, de uma maneira mais fervorosa, mais intensa. E aí, de repente, no meio do caminho, eu avistei uma estrela muito grande no céu. Ela começou a brilhar para mim
E quando eu me vi, eu estava andando de mãos abertas, braços abertos no meio da rua, parecia que era somente eu e o céu. E aquela estrela foi me guiando até a esquina do meu consultório. E quando eu cheguei no consultório, eu ajoelhei, eu chorava muito porque eu nunca tinha visto algo daquele tamanho e eu nunca tinha sentido uma paz daquele tamanho. Essa é a verdade. A paz era muito grande, era uma paz que eu falava, gente, parece que eu estou deitada no colo de Jesus de verdade. Ainda quando eu estava naquela situação difícil financeiramente e o meu esposo com trabalho mais noturno e tudo mais, ele estava numa pizzaria com o pessoal dos shows e aí ele chegou em casa e me perguntou se eu estava orando. Eu disse que sim e aí ele me perguntou o que eu estava orando. E aí eu mostrei para ele a minha Bíblia aberta no Salmo 91 e ele relatou para mim que enquanto ele estava na pizzaria, um morador de rua, um mendigo, ele não sabe nem quem era, olhou para ele, recitou o Salmo 91 inteiro e disse que era para ele ir embora para casa porque a esposa estava rezando o Salmo 91 esperando por ele. E então ele veio no primeiro momento, ele largou todo mundo e foi embora para casa. E aí eu realmente estava rezando por ele o Salmo 91. Hoje eu tenho tribulações, hoje eu tenho muitas coisas que acontecem no dia a dia, no financeiro, na família, enfim, na rua, mas a paz, com a graça de Deus, permanece no meu coração e eu sei que é através disso daí que eu vou conseguir sempre estar superando meus problemas. A oração é como um remédio, mesmo sem vontade você tem que tomar. Então, independente se você tem vontade ou não, porque vai ter dia que você não vai ter disposição, você tem que ter a fé, você tem que orar, nem que seja para dormir orando. Então eu acho assim, que você tem que sempre acreditar nisso. Acreditar que é através da oração, que sem oração a gente não é nada. Sem o nosso tercinho, sem Nossa Senhora para pisar na cabeça da serpente todos os dias, porque serpente é todo dia. Então a gente tem sempre que pensar nisso e que Deus não vai desamparar a gente. Que quanto mais você está próximo de Deus, mais você fica sensível aos sinais dele. Então se você se afasta, você não enxerga os sinais de Deus na sua vida. Então a gente precisa sim estar com essa intimidade com Deus, com Nossa Senhora, para a gente poder ter esses sinais, enxergar Deus em tudo. Nós somos movidos mesmo pela fé, né? É muito movido assim pela fé em Nossa Senhora, pela intercessão dela em primeiro lugar, né? A gente sabe que Jesus é o centro de tudo, mas a nossa fé, ela é firmada porque nós temos a mãe de Jesus que ela intercede muito por nós. Então, quando a gente coloca Maria na frente, tudo se resolve, porque a gente sabe que Jesus ele vai ajudar a gente por intercessão de Nossa Senhora. E no nosso dia a dia, tudo aqui é providência. Toda a nossa vida aqui é providência. E tudo é providência por Nossa Senhora. É a intercessão dela, é com a Thaís, é nas finanças, é com o médico, é que em tudo que providencia na nossa casa é com Nossa Senhora. Quando a Thaís nasceu, ela nasceu com um quadro assim, muito complicado, né? Que era a artrogripose dela. E essa artrogripose, o corpo dela era todinho duro. Então ela não tinha assim, movimento nenhum. E aí, isso aí, desde lá, de quando ela nasceu, eu já conversava no quarto, eu já conversava com Nossa Senhora. Eu já falava para Nossa Senhora, mãe, ela nasceu desse jeito. Eu já sabia, mas a senhora vai interceder por ela e ela vai ficar bem. Aconteceu que ela ficou no hospital. Quando nós saímos do hospital, que ela ficou 10 dias depois que ela nasceu, e aí, quando nós viemos para casa, nós viemos com todos os papéis que o médico tinha dado, né, para a gente levar em certos lugares, mas só que o papel que ele precisava dar para a gente, que era o da fisioterapia dela, ele não tinha entregado ainda para a gente. E ele falou, mãe, quando eu passei ela, ele falou assim, mãe, fique em paz, porque quando ela começar a fazer a fisioterapia, a Thaís vai ficar bem, ela vai melhorar bastante, ela não vai ficar do jeito que o quadro dela como está. E era bem complicado o caso dela, porque ela era bem duro o corpo, né? Então era difícil, a gente olhava aquilo e eu falava, como que eu vou cuidar? Mas aí Nossa Senhora falava no meu coração, eu estou com você, eu vou ajudar a cuidar. E eu sempre acreditei nisso. Aí quando foi uma noite, eu olhei ela no berço, né? Ela
ali, porque a gente colocava ela de um lado, ela caía do outro. Colocava de um lado, ela virava. Aí quando foi uma noite, eu estava chorando até, né? Olhando nela e falando, como que eu vou fazer, né? Aí eu falei para na hora, Nossa Senhora tocou no meu coração e eu falei para Jesus. Eu falei, Jesus, eu peço para o Senhor que o Senhor mande sua mãe vir fazer fisioterapia na Thaís. Que eu tenho certeza que o Senhor mandando a sua mãe fazendo a fisioterapia nela, ela vai melhorar. E Jesus mandou. E todas as noites eu sentia que Nossa Senhora estava ali no berço, perto do berço dela. Ela nasceu no mês de outubro, quando foi no mês de janeiro, eu fui levar ela no médico, retornei ao médico novamente, né, para ele dar o papel para fazer começar a fazer a fisioterapia, né. Aí o médico foi examiná-la, daí ele falou assim, mãe, a fisioterapia está dando certo, pode continuar com a fisioterapia, porque ela está melhorando, está amolecendo os bracinhos, as mãozinhas dela. Eu paralisei. Eu falei assim, mas ela não começou a fazer ainda. Mas eu sabia que Nossa Senhora tinha ido e feito a fisioterapia nela. E de lá para cá, todas as cirurgias dela, já foram 13 cirurgias, todas, né, Maria passando na frente, Maria sendo a enfermeira dela, e graças a Deus, ela está indo para a 14ª cirurgia novamente, e eu acredito que Maria está passando na frente e ela está cuidando. Tanto é que eu levei ela diante da imagem de Nossa Senhora em Aparecida, eu levei a Thaís lá e ela, olhando para a imagem de Nossa Senhora, ela fez os pedidos dela também para Nossa Senhora. E nós acreditamos que quando Maria passa na frente, eu sei que Jesus atende o nosso pedido. Então, é glorificar o Senhor e salve Maria. Então a gente sabe que sem Nossa Senhora, nós não somos nada. Sem Nossa Senhora, eu não consigo. Eu, como mulher, eu falo para todas as mulheres que tenham garra, que tenham fé, que sejam guerreiras, porque eu fui uma mulher guerreira, eu me sinto uma mulher guerreira, porque eu não desisto nunca. E nunca desisto porque eu seguro nas mãos de Nossa Senhora e eu sigo em frente. Que as mulheres sejam amigas de Nossa Senhora, sejam as próximas de Nossa Senhora. E como eu e a Thaís, nós seguramos as mãos de Nossa Senhora e nós sempre vamos estar com ela, caminhando com ela, aos pés dela, clamando. Porque quando Maria está do nosso lado, Jesus atende o pedido da mãe. É emocionante ver como a fé e a devoção ajudam tantas mulheres todos os dias a enfrentarem a vida com muito mais leveza e tranquilidade, sabendo que em todos os momentos Nossa Senhora e seu Filho estão ao lado de cada uma delas. Eu espero que estes testemunhos tenham lhe despertado ainda mais fé e a certeza no seu coração de que nós nunca estamos sozinhos nem sozinhas nessa vida terrena. Eu fico por aqui. Que Nossa Senhora cubra você com seu manto sagrado e fique com Deus. Até a próxima!